Olá, meu nome é Ciane Meneguzzi Pistorello, estou aqui com a minha amiga Neuza Fante e nós estamos em mais um episódio do Pode Além. Nessa temporada buscamos pessoas inspiradoras, pessoas que fizeram além do seu tempo, pessoas que trazem uma bagagem e que demonstram para a sociedade que sim, a gente pode conquistar nossos sonhos, seguir uma carreira e conhecer um pouquinho mais das suas trajetórias. Por isso, hoje nós estamos aqui com a presença do Coronel Ricardo Moreira de Vargas, comandante também agora do Batalhão da Serra, Regional da Serra, e eu quero agradecer que você aceitou o convite, estar aqui conosco, contando um pouquinho da sua história como Ricardo, né? Um pouquinho de como chegou hoje no teu momento na brigada, mas também como pessoa. Obrigada. Tá bom, cumprimentando a Ciane, cumprimentando a Neuza. É um prazer estar aqui conversando com vocês e principalmente falando um pouco da nossa história aí como pessoa e também da nossa história profissional. Exato. Prazer enorme lhe ter aqui, Coronel Ricardo. Prazer é meu. A gente tem muito, com certeza vai ter muito para acrescentar para as pessoas que assistem e para nós, inclusive. A gente gostaria de saber um pouquinho da sua história. Como é, nesse momento, assumir esse controle? Eu tenho já na família, né, essa história da brigada bem enraizada, né? O pai já era oficial da brigada quando eu nasci e até a brigada faz parte de eu ter vindo para Caxias, né? Porque o meu pai, quando ele se forma tenente na Academia de Polícia Militar em Porto Alegre, ele é classificado aqui para vir para Caxias, na época que Caxias ela era bem menor, assim, e em outras circunstâncias. Então eu vim com 1 ano e meio para Caxias do Sul, né? Eu vim bem novo, um pouquinho mais eu era caxiense ali, né? E aí a gente veio, a primeira residência nossa, né? E o pai bem controlado também, pô, vou morar perto do trabalho. Então no bairro Kaiser, ali onde tem o batalhão, no bairro Kaiser o pai morou ali numa casa, que eu me criei ali até os 5, 6 anos ali, naquela casa no bairro Kaiser que ainda existe, né? E eu sempre quando eu passo lá tenho lembranças dela. E a partir daí depois a gente cresceu, conviveu na escola, eu estudei no La Salle da La Salle ali mesmo, né? Uhum. E posteriormente no Santo Antônio da Rio Branco, ali perto da Igreja dos Capuchinhos, onde não tem mais a escola ali, até passei por ali, não tem mais. Então as 2 escolas que eu estudei. Fiz a faculdade aqui também na UX, né? Eu cursei Direito aqui. Quando eu era mais novo e os joelhos deixavam, ainda joguei na enxuta, a triqueza enxuta ainda, né? Isso já revela a idade da gente, né? E depois também, né, nas escolinhas do Caxias também, que era mais perto de casa, do Centenário ali também. Então a gente teve essa relação muito forte sempre com Caxias, né? E na verdade eu só saí de Caxias quando eu fui fazer a academia também, né? Para a brigada, que já 17 para 18 anos, foi quando eu fui para Porto Alegre. Aí eu fiz a academia lá. Tanto gosto daqui que assim que eu me formei tenente, tinha uma vaga em Caxias, né? Aí eu escolhi voltar para Caxias. Né? E ali eu trabalhei depois como tenente, como capitão, e de 98, quando eu cheguei formado aqui, até 2005, mais ou menos. Aí depois de 2005 eu fui para Porto Alegre, teve uma oportunidade de trabalho lá na área de inteligência em Porto Alegre, e aí eu comecei a conhecer também outros lugares da brigada. E foi muito bom, porque a carreira me propiciou também, agora, ultimamente ali, nos últimos 2 anos, a voltar para Caxias, a comandar o 12 Batalhão, que é uma unidade, uma das maiores unidades da Brigada Militar, assim. Em termos populacionais, é uma maior batalhão da Brigada, porque a gente cuida da segurança ali de 500 mil de habitantes aqui em Caxias, né? E o 12 Batalhão é o batalhão de área aqui da cidade. Então foi uma experiência muito gratificante ali, né? Comandar o batalhão que o meu pai trabalhou, o batalhão que eu me criei como criança ali, conhecendo ali também. E quando saiu a promoção agora no final do ano passado, recebi o convite também de retornar à Serra aí para assumir o comando regional, que daí a gente estava numa expectativa de gestão agora, né, um pouquinho diferente da unidade, e assim nós estamos chegando no comando regional aqui da Serra para ajudar aí os batalhões a trabalhar nos 19 municípios aí que pertencem ao comando regional.
A Vargas, bem importante, e nós queremos saber mais de todo Claro, com esse certeza. trajeto. Mas antes, eu acho bem importante, assim como tu tens uma sintonia com Caxias, tu tem uma sintonia com a Brigada também. Uhum. O exemplo do teu pai, o dia a dia, o que tu viu, sempre te estimulou a seguir essa carreira ou foi uma coisa que nasceu na adolescência? Por mim, sempre estimulou aquela questão. Eu tenho foto de pequeno com o capacete dele, assim, quando ele trabalhava ainda como tenente, né? E era diferente a brigada naquela época. Hoje a gente tem celular, a mulher acompanha a gente em tudo que é lugar, e tal, onde é que a gente tá. Mas naquela época, sem o celular, o pai saía de noite para fazer o serviço dele, né? E voltava no outro dia e tu não tinha comunicação com o teu pai, a tua mãe também não tinha comunicação com ele, enfim, né? Mas ele estando na rua trabalhando. Eu me lembro que era uma madrugada inteira e quando às vezes ele passava por casa rapidinho assim, deixava o capacete no sofá ali, eu ficava brincando com o capacete dele naquela época lá. Então eu tenho foto, inclusive, né, com o capacete dele. E o capacete dele me acompanha hoje também, né? Onde eu vou, eu levo sempre porque quando eu retornei para o 12 Batalhão, o sargento que trabalhava com ele ainda na época dele me alcançou. O seu pai deixou no armário esse capacete aqui. E eu pensei assim, mas será que é o capacete do meu pai mesmo, né? Aí eu vi aqui na jugular que prende o capacete, tinha a assinatura do meu pai para identificação do capacete, né? Lindo. E aí eu levo ele comigo assim também como uma recordação. Graças a Deus o pai tá vivo e tá bem também, de saúde também. Então a gente tem essa convivência. Mas o pai nunca estimulou assim, o pai sempre deixou livre, né? Diferentemente de, o pai influenciou alguma coisa. Não, eu gostava, eu via, eu presenciava a atividade, frequentava o batalhão. Mas o pai sempre me deixou bem à vontade. Nunca teve uma forçação assim de, tu tem que ser policial e tal. Isso veio da gente mesmo. E sempre aquele desejo e foi indo em busca. Fomos indo em busca, fomos trabalhando, vimos como é que ia ser. Tentamos também a questão aqui de trazer para Caxias também as novidades que a gente estava aprendendo na Academia de Polícia na época lá. Teve uma série de legislações que mudaram enquanto a gente estava em formação. A nossa turma ela já vem de uma característica diferente de currículo da brigada também, né? Todas as formações a partir da Constituição Federal, elas modificam, né? Então, matéria de direitos humanos, matéria de direito na questão das garantias constitucionais, que são muito importantes, né, para quem trabalha com a privação da liberdade de alguém, isso tudo nos incentivou. E a tecnologia também, que foi avançando ao longo do tempo, né? Hoje, a gente trabalha com armas de condução elétrica, por exemplo, né, para evitar o uso de uma arma letal, evitar muitas vezes o uso de um bastão que vai causar alguma lesão em alguém. Então, a condução elétrica ela nos facilita a imobilização de uma pessoa sem precisar fazer um uso da força que possa agravar alguma questão de lesão, né? Então, perfeito. O uso da força hoje ele acaba sendo também uma das formas de redução, né, da letalidade policial. E falando um pouquinho do Ricardo jovem, criança, então ele veio muito jovem, com 1 ano, ficou até no bairro Cais até os 5 anos, e teve algum outro emprego? Sempre foi vinculado à brigada? Como é que foi o início da tua jornada? Não, tu sabe que, Sene, que meu primeiro emprego foi a brigada mesmo, né? Mas não foi por falta de tentativa. Porque eu me lembro de... É outra coisa que entrega a idade, né? Eu me lembro de ter feito o curso da datilografia do Senac, né? Me lembro da Olivetti lá, com as teclas escondidas lá. E a gente cursando lá o curso de datilografia no Senac aqui de Caxias. E depois alguns currículos que eu coloquei na época. Eu me lembro que na época, a febre do momento da época, para quem tinha 16 anos... era office boy de banco, né? Então, um monte de amigo meu era office boy, então eu queria ser, e aí peguei o currículo, botei para um banco, botei para outro, e aí vinha aquela pergunta, já tem experiência onde? Já trabalhou aonde? Ou tu tinha que ter um tio que trabalhava em banco, amigo do gerente, enfim. E aí eu me lembro que foi passando, botei alguns currículos, e aí abri o vestibular, aí me formei no 2º grau, abri o vestibular, e eu fiz o vestibular aqui para a UX, para Direito. Aí comecei a faculdade no primeiro semestre da UX e em seguida abri o concurso para Porto Alegre para oficial da brigada. Aí eu tranquei a faculdade aqui em Caxias, fui lá, fiz o concurso para brigada, fiz os 4 anos de academia. Depois que eu retornei tenente para cá, eu acabei fazendo depois o aproveitamento de cadeiras e acabei me formando posteriormente em 2006 na Universidade de Caxias.
Então, assim, alguns currículos eu até coloquei, mas o primeiro emprego mesmo, efetivamente, apesar de eu ter minha carteira de trabalho, né, mas não tem nenhuma assinatura lá, minha primeira assinatura foi com o Estado, né, então eu saí formado com 22 anos, tenente, então meu primeiro emprego foi na brigada mesmo, há 30 anos. E olhando toda essa trajetória, né, tem algum desafio que tu enfrentou, né, até nesse contexto de chegar a tenente, que tu te marcou? Teve alguma coisa assim que realmente tu precisou de um esforço maior, ou algum momento em que tu desanimou e que tu teve que superar? A brigada te ensina muito isso. A brigada te ensina muito a te superar, a ter resiliência, a valorizar teu sono, a valorizar o teu horário de folga, a valorizar a comida, a bebida. Então, isso tudo a gente também aprende, porque em casa, no conforto do lar, com mãe, com pai, a gente dispõe de um determinado conforto que normalmente na atividade policial tu não vai ter no teu dia a dia. Então a questão do sol, a questão do frio, do calor. Então tu imagina assim, aqui na região da Serra é frio, é calor e a gente não pode parar por conta disso, né? Então a gente tem que ter uma resiliência também na carreira, saber entender os momentos da carreira também. Tem momento de aprender, de se subordinar, tem momento que a gente começa a ter um pouquinho mais de gerenciamento sobre algumas questões que nos afetam. Então a gente começa a ter uma forma assim de crescimento profissional e a instituição te dá também isso, através da formação, dos cursos de aperfeiçoamento no decorrer da carreira. Então, se tu não tiver resiliência, não gostar do que tu faz, provavelmente tu vai desistir no meio da carreira, tá? E a gente tem momentos assim, principalmente no começo da carreira, que são mais difíceis, que te afasta do lar, te afasta da cidade de origem, te coloca numa questão que tu vai começar a te conhecer, tu tem um armário no alojamento, aquele armário vira a tua vida naquele alojamento, que ele tem o teu fardamento, tem um material de higiene, tu tá fazendo um curso de formação ali, então tu convive contigo mesmo, né? E aí tu vai tendo uma organização diária, desde da tua rotina de manhã até o final da noite. E também mostrando que para o militar, e a gente é militar na essência também, né, de polícia militar, te espera algo mais de ti, né? Então o militar, que a gente diz, ele tem que ser mais resistente ali à questão até de horário, né? A gente normalmente, quando pega uma ocorrência desgastante, a gente pode ir para uma área de mata e ficar dias fazendo um cerco, fazendo a questão do monitoramento, do isolamento do local, as buscas, né, aqueles criminosos. E claro que as guarnições elas vão rendendo ao longo do tempo, né, mas o policial ele vai saber que era um horário de saída de trabalho, mas como ele é militar, ele tem uma função para fazer, então a gente acaba com as questões legais também, colocando o nosso efetivo assim, pela capacidade que eles têm de resistência e por serem militares, com um pouco mais de tempo no terreno. Então, teve bastante, assim, dificuldades em termos que a gente percebe do serviço, né? Coisas mas a instituição nos prepara muito bem para isso, né? Isso que eu quero dizer. Faz com que tu, ao longo da carreira, tu tenha um amadurecimento necessário para te também adquirir essa crosta, essa capacidade de resiliência ali, que é importante, e passar isso para os mais novos, né? Essa que é a grande função nossa atualmente. Eu estava pensando bem nessa questão. A fragilidade humana da sociedade se mostra, fica evidente a todo momento, desde lá do início, e principalmente no início, acho que afeta mais. Dos próprios colegas também se mostra presente. Como é que tu foste lidando com isso? Tu foi te fortificando com o tempo, tu foi te trabalhando? Essa pergunta é muito interessante, porque assim, é mais fácil eu mudar um comportamento meu como comandante do que eu mudar um comportamento de uma nova geração. Né? Isso eu já percebi. Então, assim, quando eu trabalhava aqui em Caxias como tenente, como capitão, o tipo de efetivo que eu tinha, né, era uma geração diferente, né? Então, a gente vem numa geração de cobranças e de superação. Então, quanto mais o nosso comandante, seja ele o comandante de companhia, o comandante de batalhão, quanto mais ele erguia a régua, a gente se esforçava para pular aquela régua, né? Então, a régua ela era colocada numa altura maior, a gente queria provar para ele, para nós mesmos, que a gente ia superar. Então, quanto mais se colocava a régua alta, a gente mais saltava alto também, se esforçava para isso, né? Então, hoje eu percebo, assim, por exemplo, na nova geração, que eles também têm facilidades para atingir aquele patamar.
Mas a forma que tu vai fazer para atingir aquele patamar vai depender de uma mudança, muitas vezes, do próprio comandante, né? De uma questão de uma motivação maior, de um estímulo maior, ou de um acolhimento maior para que ele consiga também ter uma superação em fazer isso. O que eu reparo hoje, por exemplo, né, nos policiais que eu recebo, a tecnologia não é dificuldade nenhuma para eles, tanto que hoje em dia a brigada trabalha com muito pouco papel, é tudo digitalizado, desde o auto de infração de trânsito até a documentação operacional. Os nossos inquéritos, eles são todos feitos hoje digitais, né, não tem mais papel. Poxa. E o novo, né, o policial novo que a gente recebe já de alguns anos, ele tem uma facilidade enorme com isso, né? O antigo já demora um pouquinho, mas também consegue exercer. Mas o novo para ele é mais fácil, porque ele já é uma geração habituada com isso, né? Uhum. Então tem essa facilidade. Mas quando tu precisa muitas vezes causar nele uma frustração, e não é proposital, é por conta da complexidade do serviço, eles têm aparentemente um pouco mais de dificuldade com a frustração. Né? Então, perfeito. Se precisa, como comandante, estar mais junto, explicando algumas coisas que para uma outra geração não precisaria ser explicado, mas para eles precisa, para ajudar eles a atingir o objetivo. Então, é uma questão que é mais fácil a gente, muitas vezes, se transformar como comandante, até para se aprimorar também na questão da gestão, e não é fácil, é difícil, porque a gente também vem de uma geração onde a gente fala assim, não, mas como é que a gente não vai conseguir atingir o objetivo? A gente tem que atingir, né? Então a gente já percebe que, falando com empresários também aqui de Caxias e tal, não é só na instituição que essa nova geração se revela desta forma, é no geral, porque é uma geração, né? Então eles têm muita facilidade com tudo que é touch, com tudo que é tecnológico, assim, pensam realmente fora da caixa para conseguir soluções várias, mas tem uma parte que eu vejo que é uma fragilidade, e a fragilidade reside na frustração, né? E aí a resistência à frustração a gente sempre procura trabalhar com eles ali, e a melhor forma de tu ajudar é estar junto, é procurar apoiar, dar motivação. Alguns entendem, outros têm mais dificuldade, mas é importante perceber isso, né? Mas são excelentes profissionais, assim, acho que o futuro é esse, né? A geração Sim. que nós vamos ter no futuro, tanto dentro da instituição quanto fora, é uma geração diferente, já estamos tendo, né? E a nossa função como gestor é isso, é perceber isso e tentar entendê-los e apoiá-los. É muito bonito isso e percebo o vínculo seguro. O comandante está ali se transformando em um vínculo seguro para aquela pessoa subir um pouquinho. Então, não é afastar, é aproximar. Perfeito. E sabe que perceber isso é complicado para nós também, né? Porque tu sai do quadradinho aquele que tu aprendeu a fazer. Então, tu aprendeu a comandar de uma forma, aprendeu o exercício de comando de uma forma, e no decorrer da partida tu tem que te transformar, tu tem que mudar a tua habilidade ou agregar mais habilidades ali para te conseguir atingir o objetivo, que para ti no começo era certo, assim como 2 mais 2, mas tu começa a ter outras circunstâncias ali naquele entremeio ali que te faz também crescer com isso, sabe? São também te transformar. Né? É muito fácil quando tudo está dando certo, sim, a coisa andar. Sim, agora, quando tem algumas dificuldades, instiga a crescer, a se desenvolver. Eu vejo nessa geração como um todo, né? Falo pela brigada porque a gente trabalha ali, mas percebo isso também na conversa com outros colegas, com empresários, enfim, com políticos, que também eles sentem isso aí, essa necessidade de também modificar o tipo de gestão. E esse feeling de liderar, né? Porque pela tua trajetória sempre foi um ponto de liderança, né? Ele vem da onde? O que te instiga? O que te movimenta a ter essa postura de mais liderança? Eu gosto de equipe, né? Então, assim, como eu venho do futebol, vamos dizer assim, como criança, né? E a primeira equipe que eu tive, assim, era uma equipe de futebol de salão. Aquele clima de vestiário, de preparação para uma partida, de cada um tem uma função, aquela coesão de grupo, isso é uma característica muito minha, né? Então, tanto que até chegar a major, né? Até capitão, eu sempre trabalhei em grupo constituído, era o pelotão de choque, era o pelotão de patrulhas, então tu tinha sempre teu grupo coeso ali, né? Aí como batalhão, tu começa a abrir esse olhar e tu vê que tu tem, além dos grupos, tu tem as companhias, né, de policiamento também, que trabalham além disso.
a capacidade de liderança, ela é bem difícil de tu explicar ela, sabe? Mas tu tem que primeiro saber comandar e saber que nem todo comandante vai conseguir ser líder. E isso é uma habilidade que uns têm naturalmente, né? E não precisa nem ser comandante para isso. Dentro dos nossos efetivos, nós temos pessoas que não são comandantes e exercem uma grande liderança, né, com todos os policiais, e a gente vai conquistando, eu acho que é na confiança, no diálogo, é no ponto de referência, como a Neuza falou ali, de tu ter um vínculo seguro, né, aí tu consegue transmitir para eles uma segurança maior, uma tranquilidade. E eu vejo muito que é o exemplo também, né? O exemplo, porque tudo que tu fizer, se tu não der o exemplo, tu não vai ser seguido, não tem como, né? Então, dizer que faz alguma coisa e não fazer, né, é a pior coisa para um comandante, ele nunca vai ser líder dessa forma. Então, a gente procurou sempre se pautar na questão do exemplo, né? O que vale para eles tem que valer para nós. Eu falo isso para todos os oficiais também que são comandantes, né? Que o exemplo tem que partir do comandante, né? E tem até um livro, né, que a gente lê bastante nos cursos, que é o Líder se serve por último, né? Então, essa é uma das referências, né, que a gente tem para nós. Porque, normalmente, para nossa tropa, enquanto ela não estiver bem, ela não estiver alimentada, ela não estiver segura e tal, a gente não faz para nós. Né? Então, esse é um cuidado que aí, como pessoa, tu tem que ter. Além de ser comandante, tu tem que demonstrar isso como pessoa. É um olhar bem amplo, né? Tem que ter, porque eles são assim, eles conseguem se superar. Tu consegue tirar sempre algo mais de todo o efetivo, de toda a equipe que tu trabalha. Mas tem que ter esses referenciais aí de liderança, de comando, senão as coisas elas ficam mais complicadas. Eu me lembro, nós tivemos um episódio aqui em Caxias do sequestro de um menino aqui, né, em 2023, e passar pelo batalhão operacional, assim, ele te coloca em várias situações de fogo, assim, né. Essa eu me lembro que uma manhã da semana, assim, eu recebi uma ligação de um sequestro em Caxias do Sul. Eu falei, não pode, o sequestro de uma criança em Caxias é uma coisa totalmente inaceitável e principalmente fora do comum, né. Então tivemos esse episódio e era no dia do aniversário daquele jovem lá, né? Então foi feito todo um esforço, uma estratégia da brigada, da Polícia Civil, de todos os órgãos de segurança, da imprensa, inclusive, também, que nos apoiou bastante, para que a gente conseguisse chegar aí até a localização desse jovem ali e ainda no dia do aniversário possibilitar que ele regressasse para a família lá, para ganhar o abraço da mãe e tal. Então foi uma experiência muito, muito marcante assim, na nossa gestão aqui no batalhão e que exigiu sim um esforço enorme de todos os policiais que fizeram todas as ações de inteligência, as ações de polícia que a gente precisa fazer naquele dia. Então, aquele dia não teve a fome falando, não teve o frio ou o calor falando, né? Aquele dia o objetivo macro da gente era buscar aquele jovem e trazer aquele jovem para dentro de casa. E isso, graças a Deus, foi alcançado. Então, tem coisas que a gente aprende lá no começo da carreira que quando a gente executa bem executado, assim, elas acabam dando o resultado e salvam uma vida. E falando desse momento, eu lembro, né, porque Caxias parou para acompanhar, eu lembro do vídeo que foi divulgado na imprensa desse jovem descendo do carro para ver os pais. Sim, e você aparecia no vídeo. Como é que foi esse momento? Esse momento foi muito bom, assim, a gente conhece a família. Eu falo assim que eu ganhei outro filho, né? Então, no porta-retrato, assim, da sala que a gente trabalha, tem a foto dos meus filhos e tem a foto dele, né? Porque a gente sabe da relação que uma mãe e um pai têm com uma criança. A gente consegue, como pai, se colocar na situação daquela família ali. Mas, principalmente, a gente conseguiu passar, naquele momento, para o nosso efetivo, aquela questão que eu acho que isso, sim, o comandante ele precisa ter, que é a indignação, né? Não, isso não vai acontecer, isso não pode acontecer, e se aconteceu, a gente tem que buscar, né? Então, essa vai a questão, como se fosse o capitão do time. Tu tem que tomar uma atitude, né? E essa atitude tem que levar o teu efetivo contigo. Então, a gente foi muito feliz ali. Graças a Deus, conseguimos atingir o objetivo naquele dia mesmo, né? Porque a gente até temia por uma coisa pior que pudesse acontecer para ele. E essa experiência a gente sempre leva, né? Assim como outras tantas que a gente passou no batalhão. Então, nós tivemos vários momentos nesses 2 anos de batalhão que a gente trabalhou, que fomos momentos muito felizes, né? Momentos de redução de indicador, de produção, de reconhecimento da sociedade pelo trabalho. Tivemos, infelizmente, perda de policiais também, amigos nossos, não eram apenas colegas de trabalho, eram nossos amigos, né? Que nos marcou bastante também. E aí vem uma questão que também reparo, que é a solidão do comando, né?
Porque a gente atende, e chega um determinado momento que tu tem que olhar pro espelho e dizer assim, bom, agora eu tenho que parar um pouco também, né? Porque eu também preciso estar bem nessa situação. Perfeito. Porque para os colegas, né, quando tu perde um policial, eles estão perdendo um irmão de farda, eles estão perdendo um colega, um irmão e tal. E para ti, como comandante, é como perder um filho, né? Então as pessoas... Só que tu não pode demonstrar isso naquele momento. Tu tá liderando uma tropa. Então naquele momento, para ti, é o momento de dar força para a tropa, dar força para eles. Depois tu pensa em ti. Então, assim que funciona. Esse questionamento eu estava... Enquanto tu falava, eu estava vendo, cuida daqui da sociedade, cuida dos que estão aí subordinados. E quando que é o momento de cuidar de ti? Como tu cuida de ti? Eu procuro buscar na família, sabe? A questão da tranquilidade, da calmaria com os filhos e tal, porque a gente precisa ter na família essa renovação, né? Então, hoje a gente tem no esporte também, numa atividade física também, que é importante, né? E procura agir dessa forma, sabe? Tendo algum hobby, algum violão, alguma coisa para te tirar um pouco, assim, dessa tensão que acaba sendo a atividade que a gente desenvolve. Então, a gente procura fazer isso. A questão é que, às vezes, as questões se acumulam numa mesma semana e tal, e aquela semana acaba ficando mais pesada que a outra, né? Mas isso acaba acontecendo com mais frequência também durante a carreira. Então, é interessante porque gradativamente tu vai ganhando responsabilidade. A responsabilidade ela não é colocada na tua mochila de uma hora para outra nas tuas costas, né? Tu vem trabalhando com um pelotão, depois tu vem trabalhando com uma companhia, depois tu vai trabalhar com mais de uma companhia, até que tu atinja um nível que tu já vai vendo um amadurecimento teu como profissional, até tu atingir um batalhão para comandar 400 homens ou mais de 1.000 homens, enfim. Então tu vai tendo, no decorrer da carreira também tu vai te preparando naturalmente para aquilo. Mas é sempre difícil. Quem disser que é fácil, não é. A gente sabe das dificuldades que a gente tem. Como qualquer ser humano, assim, a gente também sente as ausências, né, as perdas que a gente tem ali dentro da instituição. Mas como tu falaste, Neuza, a gente tem que ter essa maneira de repor as energias aí, né? E cuidar da nossa saúde mental, que a gente estava comentando antes ali, né? E da saúde mental dos que trabalham conosco também, né? Esse é um esforço bem necessário, assim, por N motivos particulares, familiares, motivos financeiros. Então, a gente precisa também ter esse olhar aí para a questão psicológica da tropa, né? Muito importante a gente falar um pouquinho disso, porque chega um momento, quem vai cuidar de quem? Quem guarda, o guarda. Isso, alguém tem que cuidar, né? Tem que fazer esse cuidado extra. Sim. E dentro vocês têm isso. Coloca até para as pessoas. Temos. Normalmente, quando a gente fala quem vai cuidar do guarda, era para fiscalizar o guarda, né? Para cobrar mais dele, o que ele não está fazendo, ou por que ele não faz mais e tal. Então, tem uma grande carga fiscalizatória em cima das polícias, né? Mas quem vai cuidar, ao invés de só fiscalizar, né? Isso não se tinha um tempo atrás. Então, é uma modificação muito grande, assim, de comandos da Brigada Militar, assim, que vem trabalhando com esse olhar. E nesses últimos tempos, nós tivemos, assim, a intensificação desse olhar. Então, nós temos 2 programas muito interessantes hoje. Um deles é o programa Anjos da Brigada, que faz com que o colega ele se forme com noções de psicologia, comportamental, e aí ele começa também trabalhando junto com os demais colegas numa fração, numa companhia, num pelotão, a perceber que o colega dele naquele dia não está legal, aproximar do colega, tentar um diálogo com ele, né, ver o que o colega tem a dizer, e ele tem aí sim, a partir da capacitação que ele faz do programa Anjos, o dever de comunicar ao comandante dele e falar, olha, o Vargas lá hoje ele não está legal, tá? Eu estou observando isso, amanhã eu vou ver como é que ele está, tentei falar com ele, ele não se abriu comigo, enfim, mas ele não está no dia dele, né? Daqui a pouco, se isso persistir, porque dia ruim todo mundo tem, né? Exato. Mas daqui a pouco, se isso persiste, isso começa a causar problema, prejuízo no serviço, ele consegue trazer para o comandante que nem sempre está olhando todos ao mesmo tempo. Claro. Ele te dá esse feedback, e hoje os batalhões eles contam com psicólogos, né, que fazem um atendimento. Perfeito. E o Departamento de Saúde da Brigada Militar em Porto Alegre também tem um atendimento muito forte, inclusive com psiquiatras, né, que são oficiais psiquiatras, né, para tratar de questões onde precisa até de medicamentos, né, Claro. para a pessoa se ajudar. E tem esse programa, então, que é o programa Anjos, mas aí que vem um detalhe também cultural, né, do homem, do gaúcho e do policial também, que é a questão da negação, né.
negar que está passando por uma dificuldade, porque nem todo policial ele entende que ir numa psicóloga é uma coisa boa, né? Ainda, infelizmente, tem uma parcela que entende como uma fraqueza, como uma questão de, o que o meu colega do lado vai falar para mim? O que foi? Tu ficou louco agora de uma hora para outra que tu foi falar com a psicóloga? Quando, na verdade, é bem o contrário, né? Quando, na verdade, é para garantir a nossa sanidade, né? É que a gente procura, muitas vezes, ali conversar, explanar os problemas, uma terapia, enfim. E o outro programa é o programa PM Vítima, que é um programa interessante também, que fala também sobre o cuidado, que é quando o policial, na circunstância do trabalho dele, ele é ameaçado, ou a família dele é ameaçada. Porque normalmente a gente toma providências com as outras pessoas, mas com os nossos policiais não se tinha de uma maneira mais efetiva uma determinada proteção institucional sobre isso. E hoje a gente consegue, por exemplo, e são vários casos que a gente narra, assim. Hoje na corredoria tem o programa PM Vítima. Cada policial que recebeu uma ameaça decorrente da profissão dele, né, ele vem para esse programa, e esse programa ele permite ao policial ser acolhido, tanto ele quanto a família dele. Tem alguns alojamentos dentro da instituição que ele pode trazer a família dele se ele precisar sair daquela zona que ele está morando, que gerou um problema para ele em decorrência do trabalho. Ele também recebe o apoio psicológico também, e se precisar até movimentar ele de cidade, transferir ele para uma outra cidade, além das ações de polícia que a gente faz também naquela região para que aquela ameaça ela cesse, né? Isso é bem interessante, assim, porque é uma expertise que tinha na PM de São Paulo, né? Do PM Vítima, porque existe teve uma fase assim, de morte de policiais em São Paulo. Então eles criaram o PM Vítima justamente para aqueles policiais que estavam sendo ameaçados, eles tivessem uma proteção da instituição também, né? Porque antigamente a gente perguntava para o policial, tu tem um colete em cautela, tu leva o colete para casa? Levo. Tu tem arma em cautela, tua arma fica contigo? Fica. Tu vai de carro para trabalho, para casa? Sim, vou. Tá, então boa sorte. Boa sorte para ti. Né? Era mais ou menos assim, não desta forma, mas não se tinha institucionalizado uma medida de proteção institucional a um colega nosso que fosse ameaçado. Então, ultimamente, o Comando Geral da Brigada, ele criou uma portaria, a Corredoria trabalha com isso, né? E por que a Corredoria? Justamente para evitar que os próprios colegas queiram tomar as dores daquele policial. Então, se ele se envolver numa briga, se ele se envolver numa ocorrência e existir uma ameaça a ele, uma ameaça de morte a ele ou à família e tal, a gente procura tirar ele do ar, não deixar ele se envolver nisso, e os colegas dele, que no calor da situação podem tomar alguma medida, né, mais drástica, e a própria Corredoria, que é o órgão de correição, ela atua, né, como proteção daquele policial. E isso foi muito bom para nós, porque nós acompanhamos esse programa quando estávamos na Corredoria, e nós conseguimos mostrar que a Corredoria também não é só para fiscalizar o policial, ela também é para proteger aquele policial que está correto, que está certo, que está no dever dele, mas que em decorrência do trabalho, do serviço, ele foi ameaçado. Então, esses dois programas são muito bacanas. Esse amparo é primordial. O estresse que vive diariamente é muito grande. Imagens invasivas, etc., né? Então, bom que tem esse acompanhamento psicológico. Tem sim, é importante. E sempre teve o sonho de chegar a ser coronel? Olha, a gente entrou numa carreira assim que, sim, a gente sempre imaginou a reta final, vamos dizer assim, né, do posto maior da instituição. E acho que a gente, como turma, assim, a nossa turma de 98, assim, a gente, desde a sala de aula, a gente conversava e a gente sempre tratou dessa questão. Olha, hoje a gente está aqui, aluno, cadete do primeiro ano da academia, em algum momento a gente vai ser coronel da brigada, vai ser comandante da brigada. E foi interessante, porque essa pergunta aí, Ciane, eu vi no olhar dos meus colegas agora, quando a gente participou da primeira reunião do Conselho Superior da Brigada, ou seja, é um colegiado de todos os coronéis da Brigada que mensalmente se reúne. Então foi a primeira que a gente participou agora, porque a gente foi promovido no final do ano passado, e ali estava eu com mais 4 colegas da minha turma que foram promovidos. Então a gente dizia, que momento, né? A gente se imaginou lá dentro da sala de aula,
como cadete do primeiro ano e agora participando da reunião do Conselho Superior da Brigada, né, já como coronéis. Então isso sim, existia sim essa visão, esse objetivo, né, de chegar até o final da carreira como coronel. Não é fácil, assim, a maioria dos nossos colegas, dos nossos oficiais, não chega ao último posto da carreira, a maioria, em decorrência do tempo de serviço, da idade, de outras intercorrências, acaba não sendo promovido a coronel. Então, graças a Deus, procuramos traçar sempre a carreira com esse objetivo, para que a gente conseguisse chegar e, principalmente, como coronel, conseguisse, sim, né, aplicar tudo aquilo que a gente aprendeu no decorrer da carreira. E como é que é o Ricardo pai? Ricardo pai, ele poderia ter mais tempo para os filhos, né? Eu reconheço que, e não é por não querer, assim, é realmente assim, mas eu amo muito meus filhos, assim, eu tenho um de 8 e um de 11, né? Então, procuro entender muito eles, procuro conversar bastante com eles, procuro que eles tenham mais atenção em mim do que no celular também, né? Que é a grande dificuldade, assim. Mas eu me sinto muito bem com eles, assim, muito bem resolvido com isso. Sei que eles entendem, eles me acompanham, assim. Todas as formaturas que a gente faz na brigada, eles acompanham. Desde que eu cheguei no batalhão, que eles entenderam que o pai assumiu o comando de um batalhão, o meu pequenininho, ele nem tinha noção disso, né? Então agora para eles também essa mudança de residência aqui para Caxias também é tudo novo, né? Claro. Então eu procuro dar bastante apoio para eles, procurar estar sempre explicando como é que as coisas funcionam. E o tempo com eles é muito bom. É um tempo que, como a gente falou, é o que renova, né, a gente, assim, porque a geração nova está ali, né? Sim. Então a geração nova, a gente sabe que é uma geração com menos milímetro para falar algumas coisas. Então, a gente é corrigido muitas vezes pelo pequeno, né? Pai, eu tô falando contigo, olha para mim. Né? Coisa que a gente, às vezes... quando é que eu ia falar isso pro meu pai, né? Na nossa geração. E o meu pequeno de 8 anos ali, né? Ah, filho, sim, tá. Não, pai, tô falando contigo, olha para mim. Então, a gente também se corrige com eles, né? Porque eu acho que é o futuro da humanidade, é aprimorar as gerações, e eles já vêm com esse chip já, né, melhorado, né, nessas questões de atenção. Vejo que a interação entre eles, como turma, os coleguinhas, os grupos e tal, eles têm uma troca também até de diálogo, de carinho e tal, um pouco diferente até do que a gente tinha muitas vezes, né? Então, acho que em termos de filho, assim, a relação nossa é muito boa. Eu gosto de ficar com eles, sinto a necessidade também de estar com eles ali, e sinto também que eles gostam da minha presença, né? Porque é toda hora aquela questão. E eu sou o alívio da mãe também, né? Que fica com a orelha toda hora com os dois lá, né? Então, quando chego em casa, é a novidade em casa, então a gente acaba também se favorecendo de ser a novidade, assim, também, com a atenção deles, né? Claro. Os filhos incitam a transformação. Com certeza. Os subordinados estão incitando a ficar mais harmonizado, mais organizado, para ajudar a puxar eles para cima. É verdade. Então, é um caminho de uma transformação bem intensa. Bem intensa, e a gente consegue perceber isso, sabe? Eu tenho essa noção do que eu aprendo com a gestão, com a nova geração, o que eu aprendo com os guris ali em casa. Minha própria esposa é psicóloga também, então que ótimo. Ela me fala, não, mas não vale, a faculdade de psicologia não vale para dentro de casa, né? Então ela diz isso, né? Mas é uma pessoa também que me ajuda bastante, assim, porque a gente tem já uma noção, assim, de como casal, assim, de como a gente queria criar os filhos, como a gente tem levado eles, assim, sempre com diálogo, sempre com bastante explicação, tempo para explicar as coisas para eles também, né? Que é importante, acho que é importante de saberem pelos pais, né? Mas ainda é a qualidade o que vale, não a quantidade de tempo, né? Então eu procuro estar, e o tempo que está com eles, assim, hoje em dia, um pouco mais amadurecido, assim, entender que tem que deixar o trabalho de lado um pouco, o celular de lado um pouco, e também dar atenção para eles, porque é aquilo que eles estão precisando naquele momento. E se não tiver a referência da gente, eles vão buscar outras referências, né? Então a gente percebe o crescimento deles também, percebe que até determinada idade era comigo, agora já não é comigo, já tem um coleguinha, já tem um amigo do colégio e tal. E quanto mais referência positiva eles tiveram, né, melhor eles vão ter, assim, para saber, não, isso aqui, eu sei que meu pai e minha mãe não me disseram que
que dava para fazer, né? Então eu preciso ter as referências do sim e do não. E quero aproveitar para falar do ProERD, já que a gente está falando de referência, né? Com certeza. O ProERD é um programa de resistência às drogas e crimes e tal. Então, a gente procura abarcar um certo número de escolas, de turmas nas escolas, e procura passar para as crianças, através desse programa que é da Brigada, a questão de saber dizer não, né? Passar a confiança para a criança, para o jovem ali, de que ele pode dizer não às drogas, que ele pode dizer não à violência, e que aquilo ali não vai tornar ele careta, não vai tornar ele um indivíduo que ele não vai ser aceito pelo grupo ali, né? Que muitas vezes, como a gente também tem, como família, né, um pouco mais de afastamento, de decorrência do trabalho, as referências dessas crianças, muitas vezes, dos estudantes, vai ser o colega do colégio, né? Verdade. E se o colega do colégio levar o cara para o mau caminho e a gente não tratar o nosso filho com essa capacidade de saber dizer não, eu não quero isso, não é isso que eu quero, não é o meu momento, né? Então, esse tipo de coisa, assim, é importante tanto para o menino quanto para a menina, né? Saber dizer não. O limite, né? O limite, né? E a gente, no ProERD, e os policiais, eles são capacitados com aulas da área da senhora, da psicologia também, excelente. né? E eles tratam isso na sala de aula, né? E eles transmitem para as pessoas, assim, exemplos claros de ofertas que eles vão receber, de situações que eles vão enfrentar, onde eles vão ter segurança em dizer não, saber que aquilo ali não vai melindrar eles, que ele não está sendo rejeitado pelo grupo por causa disso, né? Então, a gente trabalha muito nesse programa ali, é um programa mundial pro ProERD, né? E a Brigada vem exercendo bastante nas escolas aqui em Caxias do Sul, sim. São mais de 1.000 alunos, né? Formados por ano aqui, dentro do 12 Batalhão ali que executa aqui essa atividade, né? E são escolas do município, escolas estaduais, escolas particulares. Uma pena a gente não conseguir colocar para todas as escolas e todas as séries, né? Tem um Bem limitador. importante. Mas o que eu vejo que é bem bacana é que muitos pais já são proerdianos, né? Muitos pais já tiveram o ProERD na escola e eles lembram ainda da música do ProERD, das aulas que eles tiveram. Tem o símbolo do leãozinho do ProERD lá, e eles lembram, né? Tranquilamente, porque já foram alunos. E agora os filhos também, eles fazem questão, que aí perguntam uma coisa, até um pré-requisito da escola. Essa escola vai ter o ProERD também aqui, que a Brigada vai na escola, que a Brigada fala sobre segurança, sobre criminalidade, sobre drogas e tal. Então, é uma referência, assim, que a gente tem dentro da instituição também. E aproveito a oportunidade aqui, né, para, além de parabenizar todos os policiais aqui de Caxias do Sul e da região da Serra, que trabalham 24 horas por dia, 7 dias por semana, incansavelmente aí nessa labuta da segurança pública, e que são os grandes responsáveis aí pela essa redução de indicadores que a gente viu, não só em Caxias, mas como na Serra inteira. Também parabenizar esses profissionais que trabalham no programa ProERD, né? Claro, porque além disso tudo, eles vão nas escolas, eles têm essa capacidade e dá para ver no olhar que eles gostam daquilo que eles estão fazendo, né? Então, mandar um grande abraço para esses colegas aí e parabenizar pelo programa aí. E ao longo da tua carreira, a gente vê, assim, que teve um crescente, né? Sempre muito preocupado com todos que você acabou autuando, enfim, como comandante, mas em outras... Da onde vem isso? Essa preocupação é enraizada em você, com o próximo? Ou isso foi aflorando? Ou foi mudando ao longo da tua carreira? Como é que isso surgiu ou se aflorou? Acho que sim, Cine, acho que foi em mim mesmo, porque quando o meu pai trabalhava e a minha mãe ainda dava aula, que ela era professora, então muito cedo eu fiquei cuidando dos meus irmãos, né? Então eu tenho um irmão do meio, assim, e eu tenho uma irmã especial. Então eu ficava de manhã, normalmente, que a minha mãe licionava, o meu pai estava trabalhando, então normalmente quem acordava, quem estava com os irmãos ali para o café e tal. Então aquele negócio de cuidado com os irmãos, às vezes até demais, né? De não vai descer pro parquinho, não, fica aqui, depois tu te machuca lá, o pai não tá em casa, mas eu quero brincar, não vai, fica aí. Aí dava choradeira e tal, mas era aquela questão assim de ter o cuidado com eles, e eu não era tão mais velho assim, eu também era criança naquela época. Então por necessidades também a gente já tem essa questão do cuidado, sabe? Então eu desenvolvi essa questão aí com os meus irmãos e já sabia também da especialidade, vamos dizer assim, da minha irmã, né? Então a gente tinha um cuidado também com ela, né? Na ausência do pai e da mãe em casa também tinha que ter esse cuidado. E depois a gente foi crescendo e como família
isso vai desenvolvendo também. Eu sou o mais velho, né? Eu sou o primeiro, então também isso acho que também contribui ali para uma questão também de maior cuidado, assim como a gente deve ter recebido dos nossos pais aquela questão de... Eu vejo com o meu filho, o primeiro filho e o segundo, né? O primeiro, a gente cai o bico no chão, a gente ferve, passa álcool, lava, bota na geladeira, congela, faz o que quiser. Pro bico não... Esteriliza todo o bico, né? O segundo, tu assopra, bota na boca e pronto, né? Então, assim, a gente tem um cuidado, às vezes, maior, assim, até porque a gente é mais inexperiente, né, no primeiro filho também, com algumas coisas, que no segundo elas são mais naturais, elas são mais tranquilas, assim. Então, eu acho que isso também afeta. Mas, Vargas, a vida foi te preparando desde o início para te cuidar dos outros, né? Parece que sim, parece que sim, né? A gente tenta se esforçar para cuidar da melhor forma possível, né? Eu falo muito com a nossa tropa, com o nosso efetivo, assim, que o erro, ele acontece, né? O erro, ele é do ser humano, né? E a perfeição é só a nossa autoridade divina lá que tem a perfeição. Então, o ser humano, ele é falho, ainda mais na atividade policial, com N coisas que a gente vê por aí, que a gente sabe. Logo mais à frente, todos os policiais vão estar com as câmeras corporais, né? Então a gente vai também conseguir demonstrar maior transparência das nossas ações também. Mas a gente trabalha assim, como ser humano, com essa possibilidade do erro. Claro. Só que a gente treina para duas coisas, né? Para que esse erro ele demore para acontecer, apesar de sermos humanos, né? E que quando ele aconteça, inevitavelmente, que a redução de dano dele seja maior, né? Que ele seja um erro que a gente consiga minimizar ali os danos daquela ação. Então a gente sempre fala para o pessoal, olha, para as equipes que a gente trabalha, em algum momento a gente pode errar, tá? Só que a gente não pode errar todo mundo junto. Né? Um de nós tem que estar atento, tem que estar fiscalizando o outro, né? Porque se a gente errar todo mundo junto, aí a gente vai ter um erro o resultado vai ser muito mais danoso para nós. Então a gente procura sempre passar para as equipes isso aí, porque acidentes acontecem, né? A gente trabalha 24 horas na atividade, trabalha com arma de fogo na cintura, trabalha dirigindo viatura, numa velocidade muitas vezes acima da via por uma questão de emergência. E numa cidade, vamos pegar Caxias do Sul aqui, onde o trânsito ele já é uma questão problemática para nós aqui, né? Então a gente procura investir também nas motocicletas, que tem um tempo-resposta mais rápido também para um atendimento 190, e em algum momento, em alguma via, algum buraco, um cachorro, e infelizmente às vezes uma pessoa, tu causa um acidente, tu te envolve em algum acidente, né? Claro. Mas a gente tem que fazer de tudo, né, para saber porque as pessoas, os profissionais principalmente, né, eles têm que saber que pode existir aquela possibilidade, mas eles têm que reduzir a possibilidade, tomar medidas para que aquele erro não aconteça tão frequentemente e, se acontecer, não cause um dano muito grande, né? Então a gente sempre trabalha isso dentro da atividade policial, porque o risco é enorme que a gente corre, né? Tanto de estar numa situação tranquila e de uma hora para outra ela desenvolver uma situação mais grave. Me preocupa muito hoje a sociedade e as ocorrências que a gente vem atendendo com a questão da mulher. Aproveitar que eu estou na frente de duas mulheres aqui, né? Falo por Caxias pela experiência dos 2 anos aqui de batalhão. Muita ocorrência de violência doméstica, muita ocorrência em desrespeito à mulher, e isso tem que fazer uma mobilização grande, né? Porque se você trabalha com um ator que ele está num determinado momento insulfado por uma violenta emoção, você não sabe qual é que vai ser a reação dele, não é um atendimento que uma dupla de policiais pode chegar e fazer esse atendimento, a gente tem todo um preparo para esse tipo de ocorrência, isso desgasta, isso demanda efetivo, demanda uma mobilização maior, e eu percebo que é crescente isso na sociedade, né? A questão da violência doméstica, né, envolvendo a mulher principalmente. Então já é um ponto que a gente vem diagnosticando, assim, né? Que pensando a respeito, a gente precisa trabalhar a questão educacional, precisa trabalhar a questão até penal também, para os autores também, né? E temos programas também do Estado, do Rio Grande do Sul, que é de controle, acompanhamento do agressor, né? Então a gente tem, assim, agressores já com tornozeleiras, né? Que se aproximarem de determinada distância da vítima ali, é soado, né? Um alerta lá no 190, no CIOP, lá no Copom, e
a viatura ela já se aproxima do local lá onde a vítima estava, né? Foi deferida a medida protetiva pelo juiz. Ele passa a ser monitorado conforme o alerta da aproximação que a vítima tem. Em alguns casos, ela tem um telefone específico, né? Que não é o 190, para ela ligar e pedir o socorro também, né? Então, isso é bom as pessoas conhecerem, é bom as pessoas saberem que a Brigada Militar também presta esse tipo de serviço. Excelente. Falaste em um momento autoridade maior. Existe a fé na tua vida? Não Sim, existe? com certeza. Como é que tu interliga isso? Não, eu acho que a gente tem sempre que acreditar no ente maior, né? E cada um tem o seu Deus, né? A sua religião. Acho que a gente deve acreditar, sim. Isso renova também as forças, nos faz entender os propósitos que muitas vezes a gente não consegue, como ser humano, entender no primeiro momento. Mas logo ali na frente a gente percebe que era para evitar algum tipo de problema, que a situação ela acabou acontecendo. A fé ela é muito grande, sabe? Eu tenho que ter isso na minha vida, porque eu com 3 meses de nascimento ali, eu passei por uma cirurgia, né, muito séria, assim, né, e eu tinha, o intestino ele estava, de certa forma, numa curva, ele estava enroscado, assim, então tudo que eu amamentava, alguma coisa, eu não conseguia digerir. E 2, 3 médicos desenganaram, né, pro meu pai, assim, não vai ter solução e tal. Até que Deus colocou a mão lá no médico lá e, não, vamos operar ele para ver o que tem, né. E eu conheci o médico que me operou depois, lá em Santa Maria, inclusive, e ele falou, e ele lembrou tranquilamente, ele falou, nossa, quando eu abri a tua barriga que eu vi que era só aquilo ali, eu dei risada, ele falou assim, né, porque era só resolver e pronto, e até hoje, né, tem a saúde perfeita e tal. Então, e isso foi muita fé dos meus pais também, né, minha mãe fazendo promessa e tal. Eu já era, acho que a 6ª, 7ª tentativa dela, né, de engravidar. Então, e eu tenho que acreditar nisso, porque eu também, né, estou aqui hoje por conta desta divindade, né, que a gente tem aqui, né, graças a Deus, a gente é muito católico, assim, a gente tem muita fé, e a gente estimula, assim, independente da religião dos nossos policiais, que eles tenham na fé também, né, essa força a mais, assim, para superar o que eles têm que enfrentar diariamente. Esse pertencimento, né? Esse pertencimento, que exatamente. começa, eu percebi, a trajetória começa numa organização, vamos organizar para se proteger, para tudo fluir bem, e lá adiante tem a intuição, tem a fé, tudo vai somando para a mesma direção. Uma decisão melhor, exatamente, uma proteção grande também que a gente precisa ter. E olhando agora, chegando, né, então, como coronel, comandante do Batalhão Regional da Serra, quais são os teus sonhos? Tanto profissional, também como pessoal, como é que você se vê daqui uns 5, 6 anos? Pois é, eu tenho agora exatamente 5 anos para permanecer na brigada, né? Então eu consegui ser abençoado ali por um comando regional em que vai me permitir, por exemplo, possibilitar traçar um plano a médio e longo prazo. Então o grande desafio aqui é melhorar a vida das pessoas, né? Tanto da sociedade quanto dos policiais. E como a gente está num ambiente agora de gestão, né, e essa gestão de 3 batalhões grandes aqui da Serra propicia que a gente sirva, no sentido da palavra, né, sirva a eles, né? Não é porque tu é comandante que tu tem que ser servido pelas pessoas, ao contrário. Então eu me coloco numa situação que agora, como coronel, minha principal obrigação é servir realmente aqueles batalhões que me pertencem. Para quê? Para que eles não tenham as dificuldades que muitas vezes, lá no começo da carreira, a gente reclamava, né? Tá faltando isso, tá faltando aquilo, e agora a gente está numa responsabilidade que a gente tem que não permitir, né, que falte os recursos a eles, ou procurar buscar as medidas para minimizar a falta desses recursos. Então a gente tem, a grande questão é de fazer diferença na vida das pessoas, procurar ajudar quem está trabalhando ali, procurar apoiar esses novos que estão entrando na Brigada Militar, procurar falar muito com os veteranos, por exemplo, que estão indo para a reserva, porque a Brigada muitas vezes nos prepara para tudo. Ontem eu me despedi de um colega com 35 anos de serviço, o Major Dil, né, estava no comando regional ali, e falava para ele assim, a Brigada nos prepara para tudo, né, mas não nos prepara para ir embora. Ela nos dá uma preparação para treinamento de tudo que é tipo de situação, mas para ir embora ela nunca nos prepara, né? Então, falando com ele assim e tal, e me despedindo dele, fez uma homenagem para ele, e lembro também dessa questão de colocar os veteranos assim, porque imagina, eles passam 35 anos dentro de um local, de uma empresa, de uma corporação,
que consomem a maior parte do dia deles. Claro. Né? E de uma hora para outra eles vão embora. Vão para casa. É muito difícil de tu perder aquilo assim. Claro. Então, os nossos pais, quando eles se aposentam, vão para a reserva, no caso da brigada, se tu não tem já planejado o que tu vai fazer, a tua atividade e tal, então isso a gente procura conversar no decorrer da carreira. Vocês, assim, no finalzinho, já tem que estar pensando o que vocês vão fazer, porque graças a Deus hoje, com a expectativa de vida, as pessoas acabam se aposentando jovens ainda, né? Com bastante tempo ainda para desenvolver algum outro tipo de atividade. E o ócio, ele não é tão bom assim, ele não te ajuda, né, mentalmente, não te ajuda na questão motivacional para fazer muita coisa. Se ele não for organizado antes, né? Exatamente, se ele não pensar ou planejar isso antes, talvez a reserva, que seria um momento bom para ele, se torne um momento muito complicado. E Neuza, tu sabe mais do que eu sobre isso, né? O quanto a solidão, a questão do afastamento dos colegas, o afastamento da profissão, da carreira. E até eu não se sentir útil, né? Não se sentir útil ou não ser lembrado muito. E tal, pode desenvolver uma depressão, alguma coisa assim. Então, a gente procura trabalhar isso com eles também, sabe? Então, como coronel agora chegando no comando regional da Serra ali, é procurar fazer parte do dia a dia deles, procurar desenvolver, melhorar a atividade de cada um. Acho que também a parte de indicadores de resultado, ela sempre vem conosco também, porque desenvolvendo o ser humano, tu vai conseguir desenvolver também a questão dos resultados, né? E os resultados, eles sempre podem ser melhores, podem ser aprimorados. A gente desenvolveu bastante reação a alguns tipos de crime aqui em Caxias e conseguimos fazer eles reduzirem. Nosso desafio agora é manter essa redução e, além de manter a redução, é procurar passar um pouquinho mais da sensação de segurança também para a população. Porque, às vezes, tu reduz o indicador, mas a população continua insegura de sair na rua. Então, tu tem que parar para pensar, tá, mas não está dando crime, não está acontecendo assalto, mas por que a pessoa se sente preocupada quando ela sai na rua, né? Então, esse é um desafio grande para nós. E acontece, e tu precisa trabalhar as questões de prevenção primária, né? E a prevenção primária é a visibilidade da polícia, né? Eu vejo hoje que quem circula por Caxias provavelmente vai se deparar com um policial a pé, caminhando ali, que a gente não tinha até então. Então a gente trabalhou muito nesses 2 anos para que esses 100 policiais viessem para Caxias do Sul, para que a gente sabe o quanto eu precisei deles, né? Eu fechei no batalhão 2 anos e eu saí 1 mês, eu trabalhei com esses 100 policiais a mais, né? Então, o quanto eu precisei deles nesse 1 ano e 11 meses aí desse tempo aí que eu trabalhei, quanto eles fizeram falta, né, no policiamento. E hoje eu vejo que quando passa a viatura e ela está no trânsito, assim, dependendo da velocidade que ela vai, ela não faz diferença. Agora, se ela for orientada, como a gente é orientado para fazer, o policiamento na velocidade certa, com os sonoros certos, a luminosidade certa, tu vê a viatura e tu consegue transmitir uma segurança. Agora, se a viatura passar por ti numa velocidade normal de um carro, parece que ela passou, ela está no trânsito. Agora, se ela passar realmente fazendo o policiamento ostensivo que a gente orienta, com certeza ela vai passar numa velocidade de observação, tu vai te sentir mais seguro, o criminoso vai saber que ele está sendo observado. Então, isso tudo a gente vem trabalhando. E o a pé mais ainda, né? Porque o a pé, quando ele passa na frente de um comércio, ele dá uma sensação grande de segurança para o comerciante, para quem está fazendo compras. Então, a gente ficou muito feliz assim, em conseguir atingir esse objetivo de melhorar o efetivo de Caxias aqui na parte da polícia. E esse também é um grande desafio agora, levar essa sensação de segurança também para esses outros 18 municípios da Serra, né? Que também têm as suas dificuldades de efetivo ali, e procurar trabalhar com eles, trabalhar com os entes organizados daquelas sociedades lá, e procurar sempre propiciar para eles não só a queda de indicadores, mas uma sensação maior de segurança também. Nós estamos chegando no final e a gente sempre pede para as pessoas que nós trazemos nessa fase de inspiração uma mensagem, algo, né, que a gente sabe que, como a gente fala da nova geração, que por vezes se frustra, às vezes tem pessoas também que estão num momento da vida tão delicado. Que mensagem que tu acha que te move e que tu pode, ou um conselho, deixar para quem nos acompanha? Eu podia falar uma série de mensagens assim que a gente
procura seguir, né? Mas, assim, acho que vou partir para a questão realmente religiosa, sabe? Porque é uma questão de muita fé. A gente, na carreira, a gente se deparou por bastantes situações diferentes, né? E acho que a fé nunca deixou de faltar. E eu coloco sempre para as pessoas que Deus é bom o tempo todo, tá? Independente do que acontece, a gente não consegue naquele momento entender os propósitos, assim, mas eu tenho comigo que Deus é bom o tempo todo. Então, se acontece alguma coisa de boa e de ruim, ali na frente vai ter um propósito para aquilo ali, e a gente tem que procurar entender que hoje, como ser humano, talvez a gente não consiga alcançar qual é a explicação para aquela situação, mas que ela foi colocada na tua vida para te enfrentar aquela situação, para que tu tenha um desenvolvimento, para que tu cresça. É um desafio para ti, por alguma forma aquilo ali aconteceu. Então eu digo que Deus é bom o tempo todo. Perfeito. Então, nós estamos encerrando. Quero te agradecer, dizer que é linda a tua trajetória, como pessoa, como ser humano, mas também como profissional. Obrigado. Demonstrou muita humildade, que isso hoje em dia a gente vê que as pessoas que estão nos mais altos escalões, não só na questão militar, mas na questão também da sociedade, é uma questão de humildade muito, assim, impactante. Te desejar boa sorte. Obrigado. Dizer que a gente fica muito feliz em poder demonstrar a tua história, porque a gente precisa de pessoas que inspiram, né? Pessoas que tragam, que demonstram para a sociedade que podemos ir além, que a gente pode ir buscar nossos sonhos, que a gente não é fácil para todo mundo, existem momentos difíceis, situações difíceis. Então, eu quero te agradecer, aproveitar e convidar todos vocês que nos acompanham, então, a se inscrever no canal, acompanhar as nossas redes sociais, curtir, comentar, trazer também a sua opinião sobre todas as entrevistas, sobre nossa postura, e também, Neuza, acho que quer deixar uma mensagem. Muito obrigada, Vargas, por estar agradeço. aqui, por nos acompanhar. Obrigada pelo trabalho que tu realizas constantemente e por esse passo para trás para poder o teu braço alcançar muita gente. Nós, como sociedade, estamos presenteadas contigo no lugar. Obrigado. Tá? Obrigada por estar aqui. Que agradeço. Obrigado. Obrigada a todos, então, e até a próxima.